E aí, gente, nesse vídeo eu tô contando um relato de creepypasta, né? E o relato é: Me chamo Lorena e este relato, o disfarce do quase perfeito. Tudo começou com um post de um cara chamado Léo que trabalhava como vigia noturno em um condomínio de luxo, mas aqueles bem afastados, cercados por mata. O turno dele era das 22 às 6 da manhã. E era um trabalho parado. Ele ficava na guarita olhando as câmeras e de vez em quando dava uma volta de carrinho de golfe pelas ruas desertas. Na certa noite, por volta das 3 da manhã, o Léo estava olhando o monitor da câmera 4, que focava no parquinho das crianças. Ele viu algo estranho sentado no balanço, parecia um homem, mas estava vestido de um jeito bizarro. Usava um casaco de inverno peludo e enorme, mesmo estando um calor de 30 graus. O Léo achou que era um morador bêbado ou um invasor, e ele pegou um rádio e foi até lá. Quando os faróis do carrinho iluminaram o parquinho, o homem ainda estava de costas, balançando bem devagar. O Léo gritou: Ei, senhor, o parquinho está fechado, preciso que se identifique. O homem parou o balanço, mas não se levantou normalmente, ele se desdobrou. Sabe aqui quando você abre uma cadeira de praia? Então, os movimentos eram angulares secos, como se as juntas dele não tivessem cartilagem. Quando ele finalmente ficou de pé, o Léo percebeu que aquele homem tinha quase 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura, no caso, né? O homem começou a virar de frente, e aqui é onde o Léo disse que o cérebro dele deu um nó. O rosto do cara parecia uma máscara de borracha mal feita. A pele era muito lisa, sem poros, e os olhos eram grandes demais e não piscavam. O pior era o sorriso. Não era um sorriso de alegria. Os lábios estavam esticados de um jeito que dava para ver os dentes, que não, na verdade não eram dentes, né? Pareciam pequenas lascas de osso afiado. E o Léo, paralisado de medo, viu a criatura dar um passo à frente. A criatura abriu a boca e, com uma voz que parecia várias gravações de pessoas diferentes sobrepostas, ele disse: Boa noite, companheiro de espécie. O clima está agradável com as nossas funções biológicas de oxigenação, não acha? Gente, a coisa estava tentando fingir que era um humano conversando, mas as palavras eram totalmente erradas, mecânicas. O Léo percebeu que aquilo estava usando o casaco peludo para esconder o corpo por baixo. Não tinha estrutura de um tórax humano. O Léo não respondeu, ele engatou a ré no carrinho e acelerou pelo retrovisor. Ele viu o cara começar a andar, mas começou a correr atrás dele. Mas ela não corria como a gente. Ela se jogou no chão e começou a correr de quatro, com as costas viradas para baixo, estilo ponte de exorcista. Era uma velocidade absurda. O Léo conseguiu chegar na guarita e o vidro estava blindado, né? Foi a sorte dele que ele trancou a porta e a criatura logo em seguida chegou, ficou no vidro com as pontas do dedo fazendo barulho de tic-tic, sabe? Como se fossem garras de inseto. E ela ficou ali o resto da noite, alternando entre latidos de cachorro, risadas de mulher, choros de bebê, tentando atrair o Léo para fora. Quando os primeiros sol de raios surgiram, a criatura simplesmente correu em direção à mata e sumiu. O Léo pediu demissão no mesmo dia. Ele postou no Reddit porque semanas depois ele estava em um shopping e viu de longe um homem usando o mesmo casaco de inverno parado no meio da praça de alimentação, olhando fixamente para as pessoas e anotando em algum caderninho. A minha análise como pessoa, o que me mata nessa história é o conceito de vale da estranheza, aquela coisa que parece humana, mas o detalhe que grita pro seu instinto é aquilo predador. E você, se uma pessoa de 2 metros te aparece na rua para falar sobre funções biológicas de oxigenação, você responderia ou saía no primeiro sinal de bizarrice? E a gente vai estar lendo o próximo. Gente, eu vou estar com dois relatos, que aí o vídeo fica um pouco mais longo, né? E aí vocês podem talvez gostar mais de assistir o vídeo um pouco mais longo. O relato foi postado por um cara chamado Thomas. Ele era casado com a Sarah há 5 anos. Eles tinham uma dinâmica super tranquila, mas a Sarah tinha um hábito estranho. Ela era sonâmbula. De vez em quando o Thomas acordava e ela estava em pé no canto do quarto, ou sentada na cozinha olhando para o nada. Ele estava já acostumado, apenas a levava de volta para a cama e tudo certo. Certa noite, por volta das 22 da manhã, 2 da manhã, o Thomas acordou com um frio absurdo.
Ele tateou a cama, não sei como que isso significa, e viu que a Sarah não estava lá. E ele pensou: lá vai ela de novo. Ele levantou e foi até o corredor. A casa estava mergulhada num silêncio profundo. E tava um silêncio tão pesado que ele chegou a estranhar. Quando ele chegou no topo da escada que dava para a sala, ele viu a Sarah e ela estava sentada. Tá, voltou. É, ela estava parada no meio do trigal, de costas para ele, sentada e olhando para a escuridão lá embaixo. O Thomas sussurrou: Sarah, ei amor, vamos voltar pro quarto. E ela não respondeu, mas começou a fazer um som de estralar, como se ela estivesse esticando o pescoço além do limite. O Thomas sentiu o calafrio e desceu do degrau. Sarah, você está me assustando, vira pra cá. O sorriso de 4 centímetros. Ela começou a virar, mas o movimento era lento demais. Quando o rosto dela apareceu na penumbra, o Thomas sentiu o coração parar. Não era a Sarah. Quer dizer, parecia a Sarah, mas as proporções estavam erradas. Os olhos dela estavam arregalados, com a parte branca, as esclera, parecia brilhar no escuro. E a boca dela estava aberta num sorriso que ia quase até a orelha. Mas não tinha dentes, era só um buraco negro e profundo. O mais bizarro, ela estava se segurando um par de tesoura de costura e cortando o próprio cabelo, mas de um jeito frenético, deixando os tufos caírem no chão. Quando ela viu o Thomas, ela inclinou a cabeça e disse com uma voz que parecia um disco arranhado: Thomas, estou tentando encaixar a pele. Está apertada hoje. O Thomas deu um pulo para trás, pronto para correr pro banheiro e se trancar. Foi nesse exato momento que o celular dele no bolso dele vibrou. Ele pegou o aparelho por instinto, era a mensagem da Sarah. E ela dizia: Amor, cheguei na casa da minha mãe agora. Ela tinha ido viajar na tarde e o Thomas tinha esquecido. Eu esqueci meu carregador. Aí, você pode ver se ficou no criado mudo? Te amo. O Thomas olhou para aquele ser na escada, a coisa percebeu que ele tinha entendido. O sorriso dela sumiu instantaneamente. A Sarah soltou a tesoura que caiu nos degraus com um barulho metálico e começou a subir na escada de quadro como um animal, numa velocidade sobre-humana. O Thomas conseguiu se trancar no quarto e pular a janela do segundo andar. Ele quebrou o pé, mas conseguiu chegar no carro e fugir. Quando a polícia chegou na casa, não tinha ninguém, mas eles acharam algo no quarto do casal. Embaixo da cama havia uma troca de pele. Era uma camada fina transparente, que é exatamente o formato formatos e impressões digitais da Sarah, como se tivesse saído de dentro de uma molde dela. O Thomas nunca mais voltou para aquela casa e se separou da Sarah original, porque ele dizia que toda vez que ele olhava para ela, se perguntava se quem estava ali era a mulher que ele amava ou outra coisa, que estava esperando a pele apertar de novo. O pior dessa história não é o monstro, é o fato que o Thomas dormiu ao lado dessa coisa por horas achando que era a esposa dele. Gente, ele separou da mulher por conta que ele. Babado. Eu lembrei muito de Metamorfo, mas é porque eu assisti muito Supernatural, então coisa assim de trocar de pele, essas coisas eu já associo com isso. Mas é bizarro, né? Comentem aí embaixo a opinião de vocês e o vídeo foi esse. Até o próximo. Tchau!